Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação, um privilégio, uma honra estar na presença de Deus e poder assim compartilhar a sua palavra. Eu quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor nosso Deus, à minha família, ao meu querido amigo pastor Giacomo e também a cada irmão, cada jovem, cada irmã, cada criança que se faz presente aqui conosco nesta noite. Nós estamos aqui para aprendermos alguma coisa sobre a homilética. Homilética significa a arte, de preparar e elaborar um sermão. E dentro dessa disciplina, nós temos aí um mundo inteiro de informações, muitas informações, muitas variáveis, de maneira que não dá para falar tudo de homilética em um só dia, não é? Então eu tenho que fazer um filtro e verificar, pedir a Deus, perguntar ao Senhor o que seria mais interessante para os meus irmãos hoje aqui, certo? Então nós vamos falar bastante coisa de homilética, mas se você olhar para o quadro geral, tanto de informação que existe dentro dessa área, o que vamos trazer aqui é só a cereja do bolo, ou só o cabinho da cereja. Bom, parou? Sangue do Cordeiro. Abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos analisar uma pregação que está na Bíblia. A Bíblia, ela tem pregações de Gênesis a Apocalipse. A primeira pregação que aparece na Bíblia é do próprio Deus, lá no livro de Gênesis. E a última pregação que aparece na Bíblia também é de Deus, lá no livro do Apocalipse. No decorrer da Bíblia, você vai ver pregações de Moisés, de Josué, alguns discursos, de Abraão, dos patriarcas. Você vai ver pregação dos apóstolos. Os salmos têm orações, cânticos, alguns com um tom de pregação. Nós vamos ver pregações várias no livro de Atos, várias mensagens do apóstolo Paulo. E uma dessas pregações é mais que suficiente para nos dar uma direção do que é ministrar a palavra de Deus. Quem vai ministrar a palavra de Deus precisa ter um temor no coração e entender que aquilo que está sendo feito pode marcar uma vida para sempre. Quando nós pregamos, o que está em jogo são coisas eternas, coisas que podem acompanhar você até a outra vida. A primeira pregação do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro não é esse cara aqui não, viu? Eu procurei uma imagem no Google de pregação, alguma coisa do tipo, para enfeitar assim o início do slide, eu não achei. Aí eu falei, vou colocar uma foto minha mesmo, Deixa aí, tá pregando, então tá bom. Mas a primeira pregação do apóstolo Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas. A gente gosta de arredondar para 3.000. E é interessante que um comentarista uma vez falou, é possível que Pedro, andando 3 anos e meio com Jesus, tenha pregado 3.000 sermões sem ganhar uma única alma. Mas o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou um sermão só e ganhou 3.000 almas. A diferença que o Espírito Santo faz na nossa vida. A Bíblia diz que
o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Jesus diz que recebereis poder do alto, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o batismo é um revestimento de poder para testemunhar. E testemunhar é exatamente pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus com o seu comportamento, com suas ações, com a sua boca, com a sua vida, com tudo que você tem. Isso é outra forma de definir o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você prega a palavra de Deus, você está cumprindo esse mandamento. Quando você prega a palavra de Deus, você está amando o próximo, visando a salvação dele. Quando você prega a palavra de Deus, você está adorando ao Senhor, porque adorar, uma das definições é agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você adora. Por exemplo, Jesus era cantor? Não, né? Mas ele era adorador? Sim. Porque tudo que a gente faz que agrada ao Senhor, você está adorando ao Senhor. Inclusive, quando você está pregando ou ensinando, discorrendo sobre a palavra de Deus. Então a gente vai trazer aqui uma análise sobre a primeira pregação do apóstolo Pedro. Essa pregação está em Atos, capítulo 2, começa no versículo 14 e vai até o versículo 38. Essa é a pregação de Pedro. Vamos analisá-la e no final eu vou deixar aqui aberto para vocês fazerem perguntas, tá bom? Inclusive os meus irmãos que estão me acompanhando aí pela internet, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu creio que é possível, pastor Giacomo, ver perguntas dos irmãos na internet também? É possível? Então no final você prepare aí, segure suas perguntas. No final a gente seleciona algumas dos irmãos que estão online, dando, claro, a prioridade para vocês, né? Então se tiver alguma dúvida no meio da palestra, você anota aí, deixa ela guardadinha. E se não for respondida durante, aí você manda essa pergunta no final, tá bom? Vamos lá. Tem que converter esse controle aqui. Ele estava funcionando, que era uma benção, né, pastor? Achou aí Atos 2,14? Então vamos ler esse texto. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Daqui até o 38 é a pregação dele. Nós vamos ver que a pregação de Pedro, ela tem introdução, ela tem 3 tópicos, ela tem apelo e conclusão. Então, fazendo uma análise dessa pregação, nós vamos entender um pouco dessas coisas. O que é uma introdução, o que é uma conclusão, o que é um apelo, tá? E o que são os tópicos da mensagem. Maravilha. Mas antes de analisar, vou trazer umas definições aqui que eu julguei serem importantes, tá? Toda boa pregação, ela tem oratória, eloquência e retórica. E o que são essas coisas? Oratória, conjunto de regras, né, que constituem a arte do bem dizer, a arte da eloquência e da retórica. Eloquência, a gente fala, esse irmão tem uma eloquência. É a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. Retórica, arte da eloquência, arte de bem argumentar, arte da palavra. Como eu tenho alunos já há alguns anos, eu conheço bem um aluno. A gente lê isso daqui, e aí o aluno ele não fala por vergonha, mas a vontade dele é de falar assim: não entendi nada. Tá difícil, essas palavras difíceis aí, o que é isso? Me ajuda. Então, o que é oratória? Olha o destaque lá, a setinha. São regras. Ou seja, a oratória é a disciplina, é a matéria. Quando você estava na escola, você lembra que tinha umas coisas chamadas matéria? Português, matemática, física, química. Você lembra que tinha essas matérias?
Então, oratória é uma matéria, a gente chama de disciplina, né? São as regras. E essas regras vão dizer como que fica eloquente, como que se faz retórica. Ficou fácil agora, né? E a eloquência, o que é isso? Capacidade. Eloquência é capacidade. Então, é algo que você consegue desenvolver até mesmo sozinho, sem estudar. Né? Com treino, falando. Normalmente, pregador que já prega há vários anos, mesmo que ele não tenha estudado isso, chega uma hora que ele desenvolve essa capacidade de falar e se expressar bem. Entendeu? Eloquência é capacidade de expressão. E a retórica? A argumentação. Fácil, né? Então, a oratória são as regras para a eloquência e para a retórica. Se você for estudar, eu quero ficar eloquente, eu quero ter uma boa retórica, você vai estudar o quê? Porque essa é a matéria, essa é a disciplina, entendeu? Que vai falar disso aqui e vai falar disso aqui, de eloquência e de retórica. A retórica é a boa argumentação. Isso tudo oradores no mundo inteiro usam, estudam, né? Se aprimoram, políticos, advogados, etc. E na pregação é muito útil. Para quem não sabe, Jesus, ele era perito em oratória, eloquência e retórica. Quando você estuda essas coisas, você começa a identificar na Bíblia. Você fala, nossa, o Jesus usava, o Paulo também. Deixa o Paulo principalmente, misericórdia, irmão. O Paulo arrebenta. O apóstolo Paulo, ele era, claro, vários diplomas, né? Falava vários idiomas e é profundo nas escrituras. Na arte da argumentação, da retórica, o apóstolo Paulo é imbatível. Então, vamos lá. Qual que é a importância de estudar essas coisas? Eu acho que vocês já estão entendendo a importância. Mas, quando você não tem isso, quando o pregador não tem isso, o que pode acontecer? Vocês já ouviram uma mensagem, não sei se aqui alguém já pregou assim, que parecia que o pregador estava falando sozinho? Que você não sente que ele conectou com você, que parece que ele está pregando na praça para os pombos. Né? É porque está faltando oratória, eloquência, retórica, está faltando. Quando não tem isso, às vezes a pessoa prega como se estivesse lendo um livro. Quem aqui lê historinha para o filho? Ou seu pai lia para você? Ninguém? Misericórdia, está faltando cultura. Está faltando cultura na nossa vida. Então, você escutar alguém que parece que essa pessoa está lendo um livro é desagradável. É desagradável. Tem que ter uma comunicação que envolve. Então, por isso a necessidade de estudar essas coisas. Tá bom? Ou às vezes a pessoa está falando de algo assim que é horrível, uma notícia triste, só que ela prega na empolgação. Ela prega como se fosse a melhor notícia do mundo. É uma notícia horrível. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que 10.000 judeus foram mortos, outros tantos mil foram levados para a Babilônia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os judeus ali, Jerusalém foi destruída, foi devastada, foi acabada e tal. E ele fala com aquela empolgação toda. Né? Não está faltando isso daqui, porque coisa triste você tem que falar num tom mais triste, né? Ou o contrário, fala de coisa feliz com aquela cara de que chupou limão, falando de um assunto alegre. Vamos lá. O início da pregação do apóstolo Pedro é o versículo 14. Uma pergunta que já me fizeram muito. Como é que começa uma pregação? Como que Pedro começou? Primeira coisa que ele fez, se colocou de pé. Isso é regra básica da oratória, se colocar de pé, tá? Por quê? Porque se você vai falar com os outros, vai falar com o público, você precisa se posicionar. É por isso que na igreja tem isso daqui, toda igreja tem isso daqui. Não é um nível acima de santidade, não é. Na minha infância, os pregadores vinham aqui, faziam uma oração e tal, não sei o quê, e depois subia. Mas não é necessariamente um nível a mais de santidade, porque
O tabernáculo já foi, né? Lugar santo, lugar santíssimo, isso já passou. Isso daqui é um salão comum. Hoje o lugar santíssimo é o seu coração. É a sua vida, você. Você é o lugar santo, o lugar santíssimo, onde encontra Deus em você. Tá? Não é o ambiente. Ok? Então, tem isso daqui por uma questão de que quem vai falar tem que se posicionar, tem que estar em destaque. Ele colocou-se de pé. Depois, olha o que o texto diz, olha que interessante. Levantou a voz. Você já viu alguém que fala para dentro? Fala para dentro, ele vem pegar aqui, vem falar, vem cantar, vem fazer alguma coisa. E ele fala para dentro, ele fala como se ele estivesse sozinho, resmungando consigo mesmo, sabe? Todo mundo fala sozinho. Não vem dizer que você não fala não, que eu sei que fala. Né? Todo mundo fala sozinho. Isso é normal do ser humano. Tem gente que fala que é loucura. Não, não é loucura. É um pouquinho loucura se você falar sozinho na frente dos outros. Mas você falar sozinho consigo mesmo, com seus botões, é normal, filho. A gente tem que conversar. Né? Faz parte, nós somos seres comunicativos. Quando você fala sozinho, você já prestou atenção em como que você fala? Né? Então, quem vai ministrar, quem vai pregar, tem que levantar a voz. Tem que levantar a voz. Não é gritar. É claro que tem gente que, por natureza, já tem uma voz bem alta. E aí ele levanta mais a voz ainda, e aí o sonoplasta tem que se virar. Mas quem vai falar? Você tem que levantar a voz, abrir o peito. Da última vez que eu estive aqui ministrando, eu estava extremamente gripado. Estava dopado de chá de limão. Então, por isso que a mensagem começou meio, né? Mas graças a Deus estou bem. Então tem que levantar a voz, né? Destacar a voz, entonar a voz. Não tem coisa pior do que alguém que fala timidamente. Timidamente. É desagradável. Sem falar que quando você escuta alguém dando uma aula, pregando, ensinando de forma tímida, você não sente qualquer confiança. Parece que a pessoa não acredita naquilo que ela está falando. Eu sou tímido, eu sou assim, o que eu faço da minha vida? Ensaia. Ensaia. Põe um espelho na sua frente, na sua casa, manda todo mundo sair da casa, né, e começa a pregar para você mesmo, começa a ensaiar. É assim que se faz. Os melhores oradores, os melhores pregadores, todos eles fazem isso. Todos eles praticam um ensaio da pregação. Se a gente ensaia para cantar, por que eu não vou ensaiar para pregar? Que é muito mais importante, não é? Por que é mais importante? Porque o louvor é da terra para o céu. A pregação é do céu para a terra. O louvor é para preparar o coração da igreja para receber o que vem do alto, que vem de Deus. Então a gente louva para abrir o coração, para depois receber suave a palavra do Senhor. O louvor somos nós falando com Deus, cantando, adorando, elogiando, né? Ou até mesmo orando, tem orações em forma de louvor. Agora, a pregação é Deus falando conosco. Então, você há de concordar que é mais importante. Agora, é possível pregar cantando também. Aí já nivela as coisas, né? Vamos lá. Próxima coisa que ele fez. Ele definiu o público-alvo. Então, olha quanta coisa só no começo da pregação dele. Se posicionou, se colocou em pé, levantou a voz, né, e definiu o público. Com quem que eu estou falando? Com quem que você vai falar? Quando eu recebo um convite para ministrar a palavra, para um lugar que eu não conheço, uma igreja que eu não conheço, eu pergunto para o pastor, como é que é a igreja? Tem mais jovem? Tem mais velho? Mais ou menos a faixa etária geral da igreja? Como é que é a igreja? Me explica aí qual é o público. Entendeu? É mais pentecostal? É mais tradicional? É mais assim? É mais assado? Preciso saber. Dá para mim ver um culto online? A sua igreja já tem isso? Para mim ter uma noção? Conhecer. Eu preciso conhecer previamente as pessoas para quem eu vou falar.
Isso é importante para você poder conectar com eles. Então, ele destaca o público-alvo principal, judeus, né? Deixando bem claro que vai falar com eles. Os irmãos conhecem Atos 2. Quem conhece? Pouca gente. Atos 2, amados, é o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa dos judeus. Né? Então, você tem aí essa festa acontecendo 50 dias depois da Páscoa. Quando foi a Páscoa? Foi no dia da morte do Senhor Jesus. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Então, 50 dias depois da morte de Jesus, vai acontecer o Pentecostes. Então, ele morre, 3 dias depois ele ressuscita. Para 50 falta quanto? 47. E aí Jesus fica 40 dias andando ainda pela terra, falando com os discípulos, aparecendo para alguns irmãos. Até que finalmente ele vai subir ao céu. Mas ele faz a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais. Então ele sobe. 40 dias ele ficou andando, mais 3 da cruz. Falta quanto para 50? 7 dias. 3 dias, morreu, ressuscitou, 3 dias. Mais 30 dias ainda dando voltas, né? Aparece aqui, aparece no caminho de Emaús, aparece lá. Mais 40 dias, 43. Para 50 falta 7. Então, do dia que ele subiu ao céu, na outra semana, o Espírito Santo desceu. Que é aqui Atos capítulo 2. E como era a festa de Pentecostes, os judeus que estão espalhados pelo mundo, todo mundo vem para comemorar, todo mundo, e já tinha outros que estavam em Jerusalém desde a Páscoa. Porque você sabe que os judeus foram espalhados no Antigo Testamento. Sabe ou não sabe? Quando foi conquistado o Reino Norte pela Síria, espalharam os judeus. Depois a Babilônia conquista o Reino Sul, espalha os judeus de novo. Então, quando você lê no texto que tinha gente de vários lugares, verso 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, arábios. Olha quanta gente, mas é tudo judeu, que estava espalhado pelo mundo, que por causa que os seus antepassados foram espalhados, nasceram em outras nações, né? Mas eles, seguindo a sua fé, a sua crença, eles vêm para Jerusalém. Então agora Pedro vai falar com quem? Com os judeus. Tá? Tanto é que Pedro, na sua pregação, ele cita vários versículos do Antigo Testamento. Se ele fosse falar com gentios, citar versículo não ajudar. Você pode ver que tem algumas cartas do apóstolo Paulo que são exclusivamente para gentios, e ele quase não cita o Antigo Testamento nessa carta, porque ele conhece o seu público, pessoal que vai ler. É por isso que o Evangelho de Marcos cita pouquíssimo o Antigo Testamento. Agora, Mateus, que escreveu para judeus, ele cita o Antigo Testamento o tempo todo. Para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse o que foi dito. Então, conhecer o público, importantíssimo. Tá? Para você não correr o risco de preparar uma mensagem para pessoas acima de 30 anos, chegar na igreja, as pessoas são todo mundo abaixo de 30 anos. Só tem jovem. Ou correr o risco de preparar uma mensagem que vai falar muito mais com as mulheres e chega na igreja, a maioria é homem. Ou uma mensagem que é mais para velho, porque de repente da sua idade, né? E chega... Então tem que conhecer o público, você preparar a mensagem adequada. Não é que você vai personalizar e vai... Não. Você vai adequar aquilo que Deus quer falar com o público, para alcançá-los. Vamos lá. Depois o que ele fez? Aí ele cita o restante do povo, né? Todos que habitais em Jerusalém. Quem mora em Jerusalém geralmente é o quê? Judeu. Ou alguém que aceitou, que entrou para o judaísmo, né? Então ele chama o restante. Chama o restante do público para não desprezar ninguém. Tá? Então ele menciona o público-alvo e ele cita também os demais para alcançar o máximo de pessoas. Muito bem. Ainda o início da pregação. O que é aquilo ali?
Seja-vos isto notório. Alguém sabe o que é isso? O que ele está fazendo agora? Ele já se levantou, já levantou a voz, já identificou o seu público-alvo. E agora, o que ele está fazendo? Ele está anunciando o tema da sua pregação. Se você vai pregar, primeiro que a sua mensagem tem que ter um tema. E é importantíssimo que você anuncie o tema ou o assunto da mensagem. Entendeu? Porque quando a gente não fala o assunto da mensagem, corre o risco de vários ouvintes ficar perdido. Mas por que ele está falando disso? Por que ele está falando daquilo? Como que ele chegou nessa história? Que viagem foi que ele deu, que começou no Novo, está no Antigo Testamento agora? Eu estou perdido. Porque você não falou o tema. Se você fala o tema, ó meus irmãos, eu vou falar de aqui 3 lições sobre tal coisa. Aí o ouvinte sabe que tem uma lição, vai ter a segunda, vai ter a terceira. E que essas lições podem não estar, de acordo com o tema, pode não estar no mesmo lugar. De repente é uma lição de Gênesis, outra do Apocalipse, outra do livro de Cânticos. Mas você citou o tema, o assunto, então você posicionou o ouvinte no lugar certo, para ele se encontrar na sua mensagem. Se você já ouviu mensagem que alguém não citou o tema, provavelmente você não lembra direito dela. Então, como que a gente sabe que isso daqui é o tema do apóstolo Pedro? Seja-vos isto notório. É porque aquele povo estava perguntando, o que eles estão fazendo? Falando um monte de língua, um monte de idioma, o que está acontecendo aqui? Aí o Pedro fala, eu vou explicar. Eu imagino ele apontando para as pessoas, os apóstolos lá falando em línguas, e fala, seja-vos isto notório. Então presta atenção em mim que eu vou explicar para vocês isso daqui. Tudo bem até aqui? E para finalizar o início da sua mensagem, ele diz, escutai as minhas palavras. Ele chama a atenção dos irmãos, chama a atenção do público. Isso no marketing é muito utilizado, né? Tem o nome, CTA, Call to Action. Chamada de atenção ou chamada para ação. Né? Chamada para ação. Você vai ver muito pregador fazendo isso quando ele diz assim, ei, escute, olhe para mim aqui. Ou então quando ele diz, preste atenção agora, dobre sua atenção. Ele está chamando sua atenção. Ele está trazendo, né, reunindo todo mundo para olhar para ele, para sintonizar todo mundo na mensagem. Então isso é legal, isso é útil. Isso é útil. Toda vez que você vê que está distraindo muito, aí você chama atenção. Chamar atenção não é puxar a orelha, doutrinar a igreja, bater no sininho. Não é isso não, tá? Chamar atenção é você fazer alguma coisa para trazer os olhares todos para você. E tem várias formas. Uma delas, que é muito curiosa, por exemplo, é você contar um fato bem-humorado. Você contar qualquer coisinha, uma frasezinha curta, que faça o povo rir. Não é contar piada. Porque a piada, ela tem um viés, né? Para uns ela vai ser boa, para outros ela vai ser ruim. Ou seja, vai depender do nível intelectual de cada um. Quando você conta uma piada, você corre esse risco de só quem é daquele nível gostar da piada e os outros odiar a piada. Tá? Então nunca faça isso, nunca conte piadas. Tá? E o pastor Cláudio Duarte? O pastor Cláudio Duarte não conta piada. Ele conta fatos bem-humorados. Ele conta coisas que fazem parte da realidade do dia a dia e que por natureza tem uma graça. Principalmente do jeito que ele fala. Com aquela vozinha. Entendeu? Não é piada. Porque a piada, você conta uma historinha, depois você dá uma conclusão e ela fica naquela obrigação da pessoa entender a piada, cair a ficha e rir ou não. Agora uma coisa do dia a dia, normal, um fato bem-humorado. Por exemplo, a rainha da Inglaterra uma vez foi fazer um discurso e ela era muito baixinha e o pessoal não prestou atenção nisso, colocou um palanque mais alto. Aí ela estava usando um chapéu assim grandão e só aparecia o chapéu dela atrás do palanque. Né? Quando ela foi repetir, fazer outro discurso, aí o pessoal colocou um palanque mais baixo, aí ela falou assim, eu espero que agora vocês possam me ver. Aí todo mundo riu. Isso é piada? Não,
Isso é um fato bem-humorado de uma realidade, algo que aconteceu. E que o povo estava sabendo que tinha acontecido isso. Saiu no jornal, etc. Entendeu? Fato bem-humorado, diferente. Introdução da mensagem. Gente, eu vou tirar esse terno aqui porque vocês são muito pentecostais. A igreja aqui é fogo puro. Você sabe como é que faz uma introdução? Irmão, aqui eu vejo de aluno arrancando os cabelos para fazer a introdução da mensagem. Quem acha que é fácil fazer uma introdução? Levanta a mão. Nossa, só... Qual é o seu nome? Dandara, só a jovenzinha aqui, a filha do pastor? E uma irmã ali? Quem acha que é difícil, levanta a mão. Quem não levantou para nenhum dos dois não acha nada, né? Você está aqui? Aí na live aí você escreve aí fácil ou difícil, fazer uma introdução. Tá? As pessoas costumam, às vezes, complicar as coisas. Eu gosto de facilitar as coisas. Para você poder aprender e poder finalmente pregar. Aí fala, não, a introdução você tem que voltar lá no passado e resumir toda a história. Você pode fazer isso, não é proibido não, mas eu não chamaria isso de introdução. Você está lendo um texto do Novo Testamento, por que você tem que gastar 10, 15, 20 minutos resumindo a Bíblia toda? Você lê um Apocalipse e fala, meus irmãos, então, para você entender esse texto aqui, primeiro eu preciso te explicar uma coisa, tá? Em Gênesis 1:1 está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai explicar todos os livros da Bíblia. Então, isso, uma introdução assim, muitas das vezes é inviável. Leva todo o tempo útil da sua mensagem. Olha a introdução do apóstolo Pedro. Tá vendo? A introdução do apóstolo Pedro. O pregador, o sermão de 3.000 almas, ele fez a introdução em 3 palavras. Como vós pensais? Isso é a introdução. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. O restante é contexto, mas a introdução é aquilo ali. Como que isso é introdução? Porque a função da introdução, ou o objetivo da introdução, é mostrar para o ouvinte que a pregação é do interesse deles. É só isso que você faz na introdução. Que nem eu esqueci o nome do meu amigo aqui, do pastor. Eli. Pastor Eli, quando você for pregar aqui, quando você vier pregar aqui, pastor, a sua introdução é responder para a igreja, explicar para eles por que eles têm que sair de casa no frio, deixar lá o sofá, o cobertor, o Todd, a TV e vir aqui ficar meia hora, 1 hora escutando você. Entendeu? Isso é a introdução. Você justifica para a igreja a importância da mensagem. Por que você tem que sentar aí e me escutar? Por que eu não poderia escutar essa mensagem outro dia? Em outras palavras, o pregador tem que explicar por que essa mensagem é urgente e tem que ser ouvida agora. E você não pode se distrair, não pode tomar água, não pode ir no banheiro. Você tem que prestar atenção na palavra. Por quê? A resposta é a sua introdução. Então eu falo para os meus alunos, introdução, meu filho, é responder uma pergunta. Você tem que imaginar que a igreja está perguntando o seguinte, ô pregador, qual é a mensagem? Hoje eu vou falar dos 2 tipos de crente. O crente chamado e o chamado crente. Tá, mas por que eu tenho que escutar isso? Você tem que imaginar que a igreja está perguntando isso para você. Por que eu tenho que escutar isso? E o Kiko? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Aí você vai ter que responder isso na sua introdução. Entendeu? Então, alguém me dá uma ideia de mensagem aí. Vamos fazer uma introdução aqui. Fala alguma mensagem que você ouviu, um tema, alguma coisa. Um de cada vez, por favor, sem tumulto.
Vamos, gente, vamos? Pecado, uma pregação sobre pecado. Pecado de quem? Vai, vocês. Pecado de quem? Pensa em alguém aí da Bíblia que pecou. De Acã, que escondeu as cunhas lá, Josué, né? Livro de Josué. Tá bom, você vai pregar sobre o pecado de Acã. Qual seria a introdução? A introdução seria você explicar para a igreja as terríveis consequências de seguir o caminho de Acã. Aí a igreja vai, opa, isso é sério. Isso é sério. Mas só que você tem que explicar isso não de forma teológica. Você tem que explicar isso de uma forma muito popular, já trazendo para os dias de hoje. O que seria seguir o caminho de Acã no dia de hoje? Aí você explica isso. Hoje, seguir o caminho de Acã seria esconder alguma coisa do seu pai, da sua mãe, esconder alguma coisa do seu pastor, roubar clipes de papel do escritório onde você trabalha, né? Esconder no bolso e levar para casa. E aí você explica que para Deus não tem pecadinho, pecadão, tudo é a mesma coisa, que por causa disso o povo inteiro perdeu a guerra. A igreja inteira foi prejudicada por causa disso. Do pecado de um, todos foram prejudicados. Tá percebendo? Você mostra a urgência da mensagem, a importância da mensagem, para que o ouvinte perceba que é do interesse deles. É algo que eles querem saber, é algo que eles vão pensar, vale a pena ouvir isso, eu preciso ouvir isso. Entendeu? Então isso é a introdução. Então o Pedro, né, percebendo que eles estão confusos em relação ao Pentecostes, então ele fala, peraí que eu vou pregar aqui e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então já funda a mensagem dele nisso daí. Tópico 1. O tópico 1 da mensagem do apóstolo Pedro, eu coloquei o nome de o que é isto? O que é isto? São 3 tópicos, tá? 3 tópicos que eu identifiquei nessa mensagem. Depois de um tempo pregando, fica muito fácil você identificar os tópicos de qualquer mensagem. É claro que o apóstolo Pedro, ele não falou para nós qual era o tópico, certo? Então é uma análise que a gente faz, vê as divisões aqui da mensagem. Então eu, na minha experiência, dei esse nome para o tópico 1. O que é isto? Porque esse é o tópico 1 dele. Ele começa o tópico 1 explicando para eles o que é o Pentecostes. Então a introdução. Esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Então eles estão fazendo o quê, pregador? Aí ele fala, isto é, né, o que foi dito pelo profeta Joel. Então o tópico 1, normalmente, ele já dá a resposta de cara, daquilo que você chamou a atenção para a sua introdução. Então você despertou o interesse dos irmãos para um assunto. Eles querem saber agora, né, sobre essas terríveis consequências do pecado de Acã, e como que a gente se liberta disso, não entra por esse caminho e tal, desvia do mal, né? Os irmãos, aí você no tópico 1 você já vai dar logo a resposta. Só que essa primeira resposta, ela não é profunda. Ela é uma resposta mais geral, uma resposta mais rasa, mais resumida, justamente já para satisfazer, logo de início, a curiosidade dos ouvintes. Ó, isto é a explicação dele. Então, ó, o tópico 1 vai direto ao ponto, explicando de forma resumida aquilo que é do interesse do público. Pois esse é o motivo deles estarem ouvindo a mensagem. Então, você não pode fugir disso, se perder disso. Por que eles estão ouvindo? É por causa disso? Então, é isso que eu vou trazer, é isso que eu vou tratar, tá? Então, quando o pregador não vai direto ao ponto, a tendência é perder a atenção do ouvinte. Quando não vai direto ao ponto, aí você vai acabar fazendo uma coisa que a gente chama de embromar, enrolar, encher linguiça, falar um monte de coisa que não interessa agora. Tem gente que vai fazer a introdução e dá uma aula de teologia na introdução. Não precisa disso. Quem quiser estudar teologia, vai comprar livro, vai comprar curso, né? Aqui a gente quer ouvir Deus falar. A teologia é para te ajudar a usar melhor a Bíblia, entender melhor a palavra, mas o que a gente quer aqui não é necessariamente uma aula na hora da pregação. A gente quer a resposta de Deus. A gente sai de casa dizendo, Senhor, fala comigo hoje. Aí chega aqui o Senhor, meu servo, vou te dar uma aula. Você sabia
né, que nos dias de Abraão, eles escovavam os dentes com uma folha de uma árvore especial, não sei o quê, mastigava ela e pronto, está escovado. Sabia disso? Você sabia que os muros da cidade de Jericó tinha, agora não lembro mais, 18 metros de altura, de comprimento assim, eles passavam 3 carros de uma vez, um do lado do outro, em cima do muro, a muralha enorme e tal, sei o quê. Ou seja, é legal essas curiosidades para mim, né? Eu gosto de estudar, gosto da palavra, então eu acho isso muito bacana. Mas imagina as almas. Imagina que tem alguém aí que saiu de casa dizendo: Deus, fala comigo hoje, senão eu vou desistir. E aí você vem e gasta tempo com curiosidade, com teologia, né? Mostrando a sua profundidade bíblica. Só falta você levantar o diploma assim, ó. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não sei se você consegue enxergar, mas tá escrito MEC aqui, ó. Tá? Desculpa aí, tá? Reconhecido pelo MEC, tá bom? Então, se eu fosse vocês, me convidava mais vezes para pregar aqui, porque, olha, eu tenho gabarito. Só falta fazer isso. De tanto que ele quer entrar na história de Israel, na cultura, não sei o quê. Ô, meu irmão, 30 minutos passa rapidinho. Não dá tempo não, filho. Então, tópico 1, direto ao assunto. Tá? Para de enrolar. Qual é o tópico 2 do apóstolo Pedro? O tópico 2, ele vai explicar agora por que isso está acontecendo. Então, no tópico 1, ele explicou, isso daqui é isso aqui. É o cumprimento da profecia de Joel. Mas tem um detalhe que vocês não sabem. O motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, agora que ele vai explicar por que está acontecendo, aí ele começa a aprofundar a mensagem. Entendeu? Aí o caldo começa a engrossar. O assunto é o mesmo do tópico 1. Só que agora ele vai mais longe. Ele vai cavar mais fundo. Então veja que esse tópico 2, ele começa novamente, ó, chamando a atenção. Varões israelitas, escutai essas palavras. Aí ele já insere Jesus ali bem no meio. Pá! Jesus Nazareno. Porque toda mensagem é muito importante que ela chegue no Senhor Jesus, ou então que ela chegue no Evangelho. Se não chegar no personagem Jesus, é interessante se ela chegar nos aspectos do Senhor Jesus, salvação, arrependimento, entendeu? Isso é muito importante para que ela seja cristocêntrica. Então ele já joga Jesus logo de cara. Né? Já expliquei o que é, agora vou mostrar para vocês por que isso está acontecendo. Escutai minhas palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Né? Aí aqui, ó, entre vós, ele envolve o povo. Então é muito comum o pregador, muitas das vezes, falar: vocês, você, os homens, as mulheres. Está te envolvendo, porque a gente não vem aqui pregar para o Brasil. Eu vim aqui, mas a minha mensagem que eu tenho, que Deus mandou, é para o Brasil, viu? Eu sei que o Brasil inteiro não está aqui, mas quem não veio, perdeu. Sinto muito. Quem não conseguiu chegar, o pessoal da Paraíba, o pessoal do Mato Grosso, de Minas Gerais, eles perderam, porque Deus me mandou a mensagem para o Brasil. Não é assim que funciona. Você vai vir pregar aqui, você vai pregar para quem está aqui. Então você vai falar do pessoal que está aqui. Então, ó, ele vai explicar com mais profundidade aquilo que já é do interesse dos ouvintes, e aí já inclui logo de cara o Senhor Jesus no centro da mensagem. Ele faz nova menção do público-alvo, uma segunda chamada de atenção, e mantém o assunto focado nos ouvintes, dizendo: entre vós. Aí você olha essas coisas, né, essa habilidade toda, você fala: Pedrão. Olha, eu pensei que tu era só um pescador, né? Tópico 2. Aí você vai ver esse tópico 2 do versículo 22 ao 33. Tá? Ele vai concluir o tópico 2 dando a resposta que o povo está esperando. Que é o quê? Saber por que está acontecendo aquele movimento, língua estranha e tal. Como que isso, de repente, é a profecia de Joel? Prova para mim. Então, nesses versículos, você vai ver que ele está provando, né, com base bíblica, que isso daí é o cumprimento da profecia de Joel. E aí ele fala que isso está totalmente ligado ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus agora, né, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Tá claro? Tranquilo?
Olha como é legal, né? Então, após uma série de citações bíblicas, que você vai ver esses versículos aqui, se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, Atos 2, 22 ao 33, é só Bíblia, meu irmão, citando versículo, versículo atrás de versículo. É muito mais fácil você deixar a Bíblia pregar para você do que você querer pregar para a Bíblia. Então, deixa a Bíblia falar, versículo atrás de versículo. Daí entra a importância da memorização, né? Que não vai dar tempo de ficar achando um por um aqui, lendo tudo. Então, nesses versículos ele explica, olha como que a mensagem dele é cristocêntrica. Quem é Jesus? Versículo 22. Você pode olhar na sua Bíblia aí. Como Jesus morreu, está no versículo 23. Como Jesus ressuscitou, está no versículo 24. E o restante dos versículos é só Bíblia. Citação da Bíblia. Então, ele ligou o Senhor Jesus com a resposta que o público estava esperando. O que é isso? O que está acontecendo? Esse movimento, esse barulho, língua estranha. Opa, calma aí. Isso daí é o cumprimento da profecia de Joel. O Joel, como eles são judeus, eu conheço o Joel. Conheço, sou parente dele, sou da genealogia do Joel. Conheço ele. Como que isso é a profecia dele? Aí ele explica, no tópico 2, né? Por que está acontecendo? Aí ele fala, está acontecendo porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou para nós o Espírito Santo. Aleluia. E aí o tópico 3. O tópico 3 da mensagem de Pedro é uma pergunta que fica implícita. Porque quando ele explica que aquilo tudo é por causa de Jesus e que Jesus enviou o Espírito Santo e que, portanto, Jesus é que dá o cumprimento da profecia de Joel, então fica uma pergunta no ar. Nossa, esse Jesus é importante. Esse Jesus é importante. Por falar em Jesus, cadê ele agora, Pedrão? Onde é que ele está? Então esse é o tópico 3, né? Para finalizar a mensagem. Onde Jesus está agora? Aí ele explica que Jesus está no céu até que todos seus inimigos sejam vencidos. Aí ele já aproveita e fala que Jesus é Senhor e Jesus é o Messias. Quando você fala que alguém é Senhor para um judeu, toma cuidado. Porque dizer para um judeu, Jesus é Senhor, você está dizendo que Jesus é Deus. Porque o básico do judaísmo, né? Se não me engano, Deuteronômio 6,4 ou 4,6, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Então, quando você fala para o judeu que alguém é Senhor, você está falando que esse alguém é Deus. Aí ele fala, olha, esse Jesus é Deus e esse Jesus é o Messias, que a gente tanto estava esperando. Oh, aleluia! E ele fala isso com a citação das palavras de Davi, do Salmo 110. Ele fala, Davi não subiu ao céu, todo mundo sabe disso. Mas ele disse o Senhor ao meu Senhor. Então disse o Pai ao Filho, disse Deus a Jesus, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí ele fala, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então, simples, né? O tópico 3 dele. O tópico 1 e o tópico 2 já dá o que o ouvinte precisa saber, já é o suficiente. Podia terminar a mensagem ali. Mas ele inseriu um tópico 3 para tirar uma dúvida, né, que vai ficar implícita, né, vai ficar nas entrelinhas essa dúvida. E tirando essa dúvida, ele já exalta Jesus ao máximo, já explica para o judeu, Jesus é o Messias e ponto final, meu filho. Tem que esperar outro não. Depois disso, ele vai para o apelo e conclusão. Como é que faz um apelo? E como é que faz uma conclusão? Você acha fácil ou difícil fazer apelo e conclusão? Quem acha fácil? Só o apelo, só o apelo. Quem acha fácil fazer o apelo? Só a irmã ali. Quem acha difícil? Quem não acha nada? Os irmãos aí na live, digita aí fácil ou difícil. O apelo,
normalmente envolve, né, citar alguns versículos. Por exemplo, Mateus 10, 32, que Jesus ele fala assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E Jesus confessar você diante do Pai é o quê? Salvar? Agora, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Jesus negar você diante de Deus é o quê? Perdição. Por isso a gente chama aqui à frente. Né? Levanta a mão e vem à frente. Porque aceitar Jesus não pode ser escondido. Não pode ser em segredo. Tem que ser em público. Porque quem tiver vergonha de Jesus, Jesus também vai ter vergonha dele diante do Pai. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímido para declarar a sua fé. É aquele crente 007. O espião secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém faz a mínima ideia que ele é crente. Cuidado, sua salvação está em jogo. Você tem que deixar bem claro. Porque o que é o casamento? O que é o casamento? Por que faz registro em cartório? Alguém sabe? É para publicar essa mudança de status na sua vida. É um registro público para todo mundo saber que agora você é comprometido. E ainda usa uma aliança para confirmar ainda mais. É para declarar para o mundo, né, o seu amor pelo seu marido ou pela sua esposa. É por isso que registra em cartório, entre outros motivos, claro. Mas esse é um dos principais. Quando você aceita Jesus, você está fazendo uma aliança com Deus. E o que é a aliança? Casamento. Você está se casando com Deus. Você quer se casar com alguém que não vai assumir que está casado? Que não vai mudar o status dele lá no Facebook? Não, ninguém quer isso. Se casar com alguém em secreto, né? Você casa com o cidadão continua vivendo como se estivesse solteiro. Não dá. Deus também não quer isso. Você vai se casar com Deus, vai fazer aliança com Deus, vai entregar sua vida para Ele, tem que ser em público. Tem que ser declarado para todos. Então, um apelo envolve isso daí. Agora, no caso da pregação do apóstolo Pedro, quem fez o apelo foi os ouvintes. Foram os ouvintes. Foi o público. Olha, a pregação foi tão forte, mas tão forte, que compungiram-se em seu coração. Compungiram-se em seu coração. Isso aqui é coisa linda demais. Sabe por quê? Eu cresci na Assembleia de Deus, de um meio pentecostal, e por muitos anos eu pensei que a boa pregação é aquela que levanta a igreja. A boa pregação é aquela que todo mundo termina o culto pulando. Pastor da bênção apostólica e os crentes estão pulando ainda. Eu pensava isso. Eu pensava que a boa pregação é aquela que você sai dali cheio do Espírito Santo. Mas o apóstolo Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão na dúvida? Sim. Ou vocês estão com fome? Vai ter? Vai ter? Eu só tô vendo álcool ali na mesa. Eu acho. Então, sei não, viu? Sei não. Mistério. Profetiza aí, irmão. Vai orando. Ó, o povo não pulou, nem gritou, nem caiu arrebatado, nem nada. Não tô dizendo que isso é errado. Não tô dizendo que pular, gritar, cair arrebatado é errado. Mas eu tô dizendo que uma mensagem, o que ela precisa mesmo é ser profunda na Bíblia. E ser clara e objetiva. E ser bem recebida pelo público que está ouvindo, para que haja salvação de almas. Olha, compungiram-se em seu coração. Isso daqui é a prova de que Jesus falou. Porque quando Jesus fala, o coração arde. Então você que vai pregar a palavra de Deus, fique feliz em saber que o coração de alguém ardeu. Lucas 24, 32, os discípulos no caminho de Emaús. Um falando para o outro, mas a gente é muito tapado mesmo, né? Como é que a gente não percebeu que era Jesus? Você não viu que o coração estava ardendo quando ele nos falava, quando ele nos abria as Escrituras? A única palavra que arde o coração é dele. O único pregador que eu conheci quando fala arde o coração é Jesus. Então ele fala, não ardia em nós o nosso coração? Quando ele falava, ou seja, ali era para ter percebido que é Jesus falando.
né? E eles só perceberam no final. Então, compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Então, esse aqui foi o apelo. E o que é a conclusão? Você acha que é difícil fazer uma conclusão? Para muita gente é um bicho de 7 cabeças, né? Você começa a lembrar das conclusões dos trabalhos na sala de aula, conclusão do TCC na faculdade, e aí você fica pensando que a conclusão é uma mini pregação. Tem gente que acha que a conclusão é resumir a mensagem toda. Se foi uma mensagem expositiva de 5 tópicos, com 10 subtópicos cada um, misericórdia, mas vai resumir isso tudo, você vai pregar de novo. Conclusão não é exatamente isso, tá? Olha a conclusão do apóstolo Pedro. Atos 2:38. O que ele diz em Atos 2:38? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele resumiu a mensagem? Ele citou os tópicos tudo de novo? Não. Ele contou uma grande história? Não. O que é conclusão, então? Conclusão é falar para o público o que eles têm que fazer agora. Isso é conclusão. Agora que vocês ouviram essa verdade, agora que vocês ouviram essa palavra, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Agora que vocês ouviram Deus falar essas coisas, essa revelação chegou para vocês, vocês têm que viver assim, assim, assim. Isso é conclusão. Porque a pregação da palavra de Deus, ela é prática, ela é para a vida prática. Você ouve uma pregação aqui para você aplicar no mundo lá fora. Aqui é um quartel-general de treinamento. Você ouve uma palavra aqui, onde você aprende a ser crente, aprende a servir a Deus. Detalhe, toda pregação ensina alguma coisa para a vida prática, para o dia a dia. Se você ouviu uma pregação e não te ensinou nada para você aplicar no seu dia a dia, quando você acordar na segunda-feira, então não foi pregação, filho. Foi palestra, foi estudo, foi aula, foi qualquer outra coisa. A pregação não foi. Porque pregação tem uma coisa chamada aplicação. O que é aplicação? Trazer para os dias de hoje e atualizar, mostrando como que faz hoje. Deus está falando isso, está mandando isso aqui, seu mandamento. Como que eu coloco esse mandamento em prática hoje? Com toda a nossa cultura, a cultura de hoje, né? Com toda a nossa correria, nosso dia a dia hoje, como é que faz? Então, isso é aplicação. E é isso que transforma o seu discurso em uma pregação. Então, o que a gente faz agora? Se eu preguei sobre oração, o que você faz agora? Minha conclusão. Agora você vai orar, meu filho. Você vai orar mais. Se eu preguei sobre a importância da palavra de Deus, o que você vai fazer agora? Você vai incluir a palavra de Deus na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, de algum jeito. Hã? Na conclusão, eu posso até dar uma ideia de como que você faz isso. Põe bilhetinho da palavra de Deus pela casa. Anda com uma bíbliazinha de bolso. Lê na condução. Pega a Bíblia em MP3, escuta no fone, enfim. Conclusão. Depois da mensagem, o que eu tenho que fazer? Isso é conclusão. Pregador, gostei da mensagem, mas o que eu faço agora? Para onde eu vou? O que acontece? Se ficar essa dúvida é porque não teve conclusão. Quem está achando mais fácil agora pregar a palavra? Glória a Deus? Glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu estava falando para o pastor Jacomo, eu já li tanto livro de homilética, de como pregar, desde a minha adolescência para cá, que tinha livro que eu lia e dava vontade de tocar fogo no livro. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Isso é muito difícil. Né? E o pessoal dificulta demais, ainda usa a palavra erudita, né? Eu falo, oh, meu Deus, eu quero aprender a pregar, não quero aprender literatura, português. Então, isso é uma conclusão. O que fazer agora? Fim. Nós falamos sobre introdução, os tópicos, conclusão. Bem fácil, né? Um pouquinho sobre apelo. Tá? Não dá para ver tudo em um dia só, em uma noite só, em uma aula só. Mas o que eu trouxe para você aqui hoje é bem completo para você fazer uma pequena mensagem. Tá? Para você já começar a colocar em prática aí. Vai, você que já tem mensagem, vai lá, dá uma olhada no seu esboço, vê como é que ele está. Vê se... Quando você lê a pregação de Pedro, em Atos 2, eu creio que você vai lembrar de alguma coisa que nós vimos aqui hoje. Glória a Deus por isso.
Agora, tem dúvidas? Pergunte agora, ou cale-se para sempre, né? Duvide para sempre. Eu sempre falo, não existe pergunta boba, né? Existe bobo que não pergunta. Volta para casa com a dúvida, meu filho. Qual é o seu problema? Você tem que tirar a dúvida aqui, tá? Boa noite, pastor. Eu vi que, né, hoje que a gente aprendeu, tem tópicos nas mensagens. Mas eu, particularmente, quando eu ministro, eu não coloco tópicos. Eu só faço, às vezes, uma introdução. Agora eu percebi que não era muito bem feita. A gente vai se descobrindo. Mas é necessário sempre ter tópicos ou você pode simplesmente fazer começo, meio e fim? Quando você coloca tópico na mensagem, você facilita a compreensão de quem vai ouvir. Porque você divide o assunto, é o mesmo assunto, a mensagem toda. Só que você divide ele em etapas, né? E assim fica mais fácil de compreender. Certo? Por exemplo, a Bíblia no original é um texto direto. Anos depois, alguém falou, gente, sei lá, divide isso daí. Aí colocaram o capítulo, colocaram o versículo, entendeu? Muitos anos depois. Só que do original é só texto. Aí, para facilitar a nossa compreensão, dividimos por etapas. A mesma coisa é importante na pregação. Você colocar tópicos. Isso vai te ajudar até você entender o que você está pregando. Né? O que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, o que eu vou falar por último. Tá? 3 tópicos é o suficiente para quem está começando a pregação. Começar a fazer 3 tópicos só. Tá? É o bastante. Entendeu? Você percebeu que a pregação, ela tem que tratar de um assunto. Esse assunto tem que ser do interesse da igreja, ou seja, vai preencher uma necessidade da igreja, alguma coisa que é urgente, que é para hoje, que a igreja precisa ouvir. E claro, isso você vai fazer o seu devocional em casa, vai falar com Deus. Senhor, o que eu tenho que falar para o seu povo? Então aí vai de você ter uma intimidade com Deus, né, para ler a Bíblia. Comigo normalmente é assim, estou lendo a Bíblia, e aí de repente um versículo parece que sai do texto, assim, salta assim, e vira um holofote na minha frente, sabe? Ele toca, parece... eu tô lendo, tudo normal, daqui a pouco um versículo, pá! Bate no meu coração, sinto uma graça, começo a chorar, eu sei que Deus quer falar ali. Aí eu vou trabalhar em cima dele, vou estudar, vou pesquisar, vou ver comentário, entendeu? Então daí a importância de ler bastante a Bíblia, para nunca faltar mensagem. Porque tem dia que Deus ele vai querer provar você. Você chega lá e fala, vou ler 2 capítulos aqui, Deus vai falar. Aí Deus, você está pensando que eu sou assim fácil? Você está pensando que eu sou fácil? Pode ler uns 10 aí. Mas tirou a sua dúvida? Ajudou um pouquinho? Então os tópicos são importantes para dividir a mensagem, para que fique mais fácil do ouvinte. Porque imagina, eu estou pregando aqui, e aí eu vou falando um monte de coisa direto. Eu estou jogando informação na mente das pessoas. Isso não é legal, excesso de informação. Agora, quando eu falo, meus irmãos, 5 características. Né? A primeira é isso daqui, tal. Aí você sabe que está na primeira. Aí eu falo, a segunda característica. Aí você sabe a segunda. Entendeu? Então, vai ficando, a informação vai entrando compassada, né, um pouquinho de cada vez na mente do ouvinte. Então, o tópico é importante. Outra pergunta. Sim, não, talvez. Vê aí na live se alguém já fez uma pergunta. Os irmãos que estão assistindo ao vivo, você pode perguntar também, pode participar. Tá? Pode ser pergunta de algo que falamos aqui ou de qualquer outra coisa que tenha a ver com a pregação. Os irmãos estavam comentando aqui, pastor Manassés, que é muito difícil a introdução. Eles estavam falando aqui, é difícil a introdução. Eu acho que agora ficou mais fácil, que agora você tem um norte, você sabe o que tem que ser feito. Quando você não sabe o que tem que ser feito, você fica, meu Deus, como é que eu vou introduzir isso? Eu acho que eu vou resumir o Antigo Testamento inteiro para entrar no Novo. Eu vou contar toda a história do período interbíblico para depois chegar onde eu... Não faz sentido. O que você tem que fazer é demonstrar, né, qual é a importância da sua mensagem. E se for muito difícil ver uma importância para aquela mensagem, então talvez ela não seja uma prioridade
nesse momento. Entendeu? É por isso que não dá para viver de mensagens do passado. Se você for voltar no passado, grandes avivalistas, grandes pregadores, irmão, tem mensagem para mais de metro. É tanta mensagem que você vai viver 1000 anos ouvindo mensagem todo dia e não vai acabar. Então, se a gente quisesse viver só do que já existe, seria possível. Seria possível, mas não seria edificante, não seria eficiente. Porque o tempo muda, a cultura muda, as coisas mudam e a gente precisa de mensagens atualizadas também. Então, o que eu tenho que fazer na introdução? Meus irmãos, a importância dessa mensagem, nós precisamos ouvir essa mensagem hoje por causa disso, daquilo. Então, tem muito pastor que ele usa essa estratégia, né? Tem algum assunto polêmico rolando no mundo, aí ele já pega e já traz uma mensagem, né, puxando esse tema. Meus irmãos, o que eu vou falar hoje é importante para que vocês entendam por que está caindo bomba lá em Israel. Tá uma briga lá, o Hamas e Israel e tal. Entendeu? Então ele já usa isso. É claro que a mensagem inteira não vai ser só isso. Mas ele faz um gancho, né? Coloca esse assunto em um dos tópicos e usa isso para chamar a atenção. Perguntas? Sim ou não? Assim, ministrações que, assim, até a metade da ministração, alguns conseguem compreender. Aí depois da metade para lá, ninguém entende mais nada. Porque, tipo assim, se torna prolongado. Aí tem, assim, um tempo exato. Excelente pergunta. Quanto tempo deve durar uma ministração? Olha, para quem não sabe pregar muito bem, é bom que seja um tempo menor. Porque todo mundo vai aprender um dia, certo? Então, a pessoa que está aprendendo, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter uma oportunidade. Porque se você for esperar essa pessoa aprender para depois dar uma oportunidade para ela já está em outro ministério. Porque a gente passa por isso, né? É igual o cabeleireiro. Ele está fazendo curso. Alguém vai ter que se arriscar e deixar ele cortar o seu cabelo. Então, para quem está começando, um tempo menor. Um tempo menor. Agora, se você traz um pregador mais experiente, aí você tem que dar um tempo maior. Porque esse negócio da pessoa entender só até a metade da mensagem, depois não entender mais, isso acontece devido à falta de experiência do pregador e de eloquência, né? A oratória dele ainda não está tão boa para prender a atenção do público por mais tempo. Então tem pregador que ele prega 2 horas e ele te prende por 2 horas. Entendeu? E você fica 2 horas ali impactado. Né? Normalmente, quando você perde a atenção, começou bom, mas depois ficou cansativo, ficou estranho, é porque, às vezes, o próprio pregador se perdeu dentro da mensagem dele. Então aí acontece esse tipo de coisa. Tá? Mas para um culto normal, né, falando em termos gerais, para um culto normal, 30 minutos está de bom tamanho. Agora, um culto de domingo, eu diria que 50 minutos a 1 hora. Tá? Porque é o culto que tem a maior parte da igreja aqui. Então, o alimento tem que ser bom, tem que ser forte, tem que ser sólido. Até porque tem gente que só vai voltar na outra segunda-feira. Né? Vai ficar a semana toda o inimigo jogando seta, falando besteira, usando ímpios, né? Então tem que ser um alimento forte. Que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Próxima pergunta. Eu vi assim que no que a gente aprendeu hoje, entrou Cristo porque fazia todo sentido no Novo Testamento e tal. Mas, por exemplo, quando usa o Velho Testamento, muitas das vezes a gente não chega nessa colocação da pessoa de Jesus. É lógico que o Velho Testamento traz toda a conduta de Jesus, né? Porque vai contar sobre algum patriarca, algum herói da fé, vai falar sobre quem é Jesus, de qualquer forma. Mas eu quero dizer assim, a pessoa de Jesus é fundamental
no caso da homilética, assim, para o ensinamento da homilética, é fundamental? Então, vamos lá. Pregação é uma coisa, tem um objetivo. Estudo bíblico é outra coisa, tem outro objetivo. A pregação é para tirar a pessoa do mundo. O estudo bíblico é para tirar o mundo da pessoa. Então, quando você prega, você está ganhando almas. Ah, mas não tem ninguém aqui que é do mundo. Todo mundo aqui é crente. Mesmo assim, você está ganhando almas. Porque todo mundo é crente, mas não está todo mundo no mesmo nível, na mesma comunhão com Deus. Então, sempre tem aquele crente que está mais fraco e que ele precisa meio que ouvir o evangelho de novo. Entendeu? Ele precisa de um renovo nessa área do primeiro amor. Então entra a pregação. Chegar no personagem Jesus, você pode chegar ou não, tá tudo bem. Mas é importante deixar a mensagem cristocêntrica. Como é que faz isso? Fazer com que ela chegue num tema que aponta para Jesus. Salvação. Você pode falar de salvação sem falar de Jesus. Você pode falar de graça, de perdão de Deus, de arrependimento. Você pode falar do amor de Deus pelo Antigo Testamento sem necessariamente mencionar o personagem Jesus. Entendeu? Porque o amor de Deus ele se expressa de várias formas. Então, é importante que a mensagem ela chegue nesse ponto. Por exemplo, se eu falar do chamado de Deus, Deus tem uma obra na sua vida, Deus está te chamando, etc., a mensagem já está cristocêntrica. Por quê? Porque isso liga com Jesus, ainda que eu não fale de Jesus. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados. Depois ele disse, ide por todo mundo. Como meu Pai me enviou, eu também os envio para fazer a obra. Você está entendendo? Então, se eu falo de chamado, querendo ou não, eu estou ligado com isso. Então, tem várias formas de você deixar a mensagem cristocêntrica através do assunto, através do tema da mensagem. Tá? E para chegar em Jesus sempre que você quiser, aí você vai precisar estudar mais. Teologia, teofania, tipos e antitipos. Os tipos do antigo que significa Cristo no novo. Eu fiz essa pergunta porque justamente eu fico pensando em quem está começando. Quem está começando acaba ficando naquela preocupação que aprendeu aqui, a gente tem que chegar em Cristo. Aí fala assim, mas minha mensagem nunca parece que chega em Cristo. Então, por isso que eu queria trazer essa pergunta. Mas agora eu venho com outra pergunta. É sobre o apelo. Nesse texto, as pessoas fizeram o apelo, né? É sempre necessário fazer o apelo? Ou o que o pastor recomenda? Deixar pelo pastor principal que estiver finalizando o culto? Ou o próprio pregador? Em que momento que o pastor acha próprio fazer o apelo, acrescentar o apelo? Então, a pregação ela é para ganhar almas. Então, vai ter um apelo. Se você chegou em um tema que aponta para Jesus, porque, por exemplo, Caim e Abel. Vou pregar sobre Caim e Abel. Está bem longe de Jesus, né? Mas como que eu chego em Jesus por Caim e Abel? Ora, pela conduta de Abel, o bom exemplo de Abel, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então já fez a ligação. Eu posso nem falar de Jesus, mas eu falo de coisas do comportamento de Abel que tem tudo a ver com Jesus. Então eu estou deixando a mensagem cristocêntrica. Entendeu? O apelo, ele vai ser feito conforme a direção da mensagem. Então, se eu entrei nesses temas cristocêntricos, salvação, arrependimento, perdão, reconciliação, volta ao primeiro amor, se humilhar, se entregar para Deus, etc. Então, eu posso fazer o apelo. É claro que, muitos lugares que eu vou pregar, que eu não conheço, eu pergunto para o pastor, dá uma olhadinha aí, tem pessoas não evangélicas aqui? Porque se ele disser que tem, eu faço o apelo. Se ele disser que não, eu não faço. E você pode também deixar para o pastor fazer. Não tem problema nenhum. Você termina a mensagem, passa para ele, e aí fica a critério dele fazer o apelo. Tá? E o apelo, quando tem pessoas não evangélicas, ele precisa de tempo, tá? Não é que você tem que ficar falando um monte de coisa no apelo.
Esse tempo é para a pessoa aceitar Jesus. Não pode ser leilão. Quem quer aceitar Jesus, dou-lhe uma. Quem quer aceitar Jesus, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Pô, acabou, não dá mais tempo. Não pode ser leilão. Você tem que dar tempo. Tem que dar a pessoa respirar. Às vezes ela foi pega de surpresa. Ela não estava esperando que ele ia perguntar se eu quero Jesus hoje. Se eu quero entregar minha vida. Então esse tempo é para a pessoa pensar e para o Espírito Santo agir. Então tem igrejas, por exemplo, que o apelo é mais ou menos 10 minutos. Para você ter uma ideia. E são lugares onde vem 10, 20, 30, 40 almas para Jesus. Eles entenderam a importância disso. Que você dá tempo para a pessoa pensar e dá tempo para o Espírito Santo agir. Não sei se vocês já viram lugares que ele faz o apelo, chama e começa a cantar um hino. Enquanto o pessoal se decide. Entendeu? Então o apelo é fundamental. Mas se você sabe que não tem ninguém, você não precisa fazer. O apelo ele fica na consciência de quem já é cristão e que está se sentindo meio longe de Deus. Essa semana o meu relacionamento com Deus não foi muito bom. Então essa mensagem me chamou de volta. Aproveitando o espaço aí, pastor Manassés, sobre o apelo, Eurico Barbosa, ele perguntou assim, o apelo deve ser insistente? O apelo deve ser convincente. Você pode insistir um pouquinho, você vai dar um tempo, Só de dar o tempo você já está insistindo, mas é importante que ele seja convincente. Por isso é legal você preparar o apelo, preparar uns versículos, preparar alguma coisa que você vai falar. E a melhor forma, acredito eu, é você ver o apelo de outros pregadores. Ver o apelo dos pregadores mais experientes e começa a ter uma base para quando você for fazer o apelo também. Mais alguma pergunta? Se tiver aí online, os irmãos online também. Tem aqui. Algum exercício para deixar de lado a timidez? Olha, eu acredito que existem várias coisas que você pode fazer, para deixar de lado a timidez. Mas, na minha experiência, a forma como eu deixei a timidez foi sendo radical. Radical como? Toda vez que a professora falava, vocês vão fazer um trabalho em grupo e vai ter que apresentar na frente no final. Eu entrava no grupo, eu era tímido e eu falava, deixa que eu apresento. Tremendo assim, tremendo. Por que eu me colocava na frente? Porque eu sabia que isso ia ser bom para mim. Ia me ajudar a perder a timidez. Então, toda oportunidade de falar, deixa que eu falo, eu quero falar. Sem saber falar, gaguejando, entendeu? Mas no meu coração eu sabia que aquilo estava me treinando para perder a timidez. Então, sendo radical, é uma boa forma de começar, a perder a timidez. Entendeu? Ou seja, você tem timidez, mas se a sua coragem for maior, você consegue vencer ela. Você fala, eu sou tímido, mas a minha coragem é maior que a minha timidez. Então eu tenho coragem de ir lá para falar, mesmo sem saber o que eu vou falar. Porque o problema da timidez são vários, Trauma de infância, medo do que os outros vão pensar, Então você tem que... Medo do que os outros vão pensar por quê? Irmão, você tá falando e você, sei lá, tá gaguejando e tal. Sabe o que a maioria vai pensar? Meu Deus, ainda bem que não sou eu que tô lá. Jesus, ajuda ele, ajuda ela. É isso que as pessoas pensam. Não tem que ter medo do que o povo vai pensar. Entendeu? A maioria das pessoas são compreensivas. É um ou outro, que é chato. Entendeu? E que vai ficar pensando. Mas ele não tem nada a ver com a sua vida. O chamado é seu, a responsabilidade é sua. É você e Deus. Então você tem que ir para cima. Mas hoje em dia existem cursos também que ajudam, e eu recomendo. Se você puder fazer um curso, investir nessa área, isso é bom. Não, eu perdi a timidez falando. Sim, não, talvez. Gente, vocês têm a chance de perguntar o que quiser sobre pregação. Erros, acertos, falhas, esboço. E depois vai ter um álcool gel aí para vocês, aí, que estou vendo na mesa. Pastor, e vamos supor que uma pessoa ela vai pregar, mas ela não segue essa linha que tem que seguir. Está errado? Tem várias formas de pregar. Tem várias formas de pregar. Eu mostrei para vocês uma
que tem base bíblica, né? E que vocês podem depois ficar olhando a mensagem de Pedro aqui e entendendo mais, e lembrando do que foi falado e fazendo com que a informação entre na sua cabeça. Então eu achei que trazer isso hoje iria ajudar demais vocês, né? Do que trazer coisas de livros para depois falar, compra o livro para você se aprofundar e tal. Então não, eu achei que a Bíblia, acho que é o melhor caminho, mostrar pela Bíblia a pregação de alguém, e aí você com a sua Bíblia em casa vai olhando, vai analisando, vai meditando, né? Então alguém pregar de outra forma não é que é errado, porque o importante da pregação é alcançar o objetivo. O objetivo é que o ouvinte entenda a sua mensagem. Por isso que eu até falo, tem gente que quando vai pregar gosta de usar a palavra difícil para mostrar para os outros que ele conhece, tem um vocabulário enorme e tal. Só que se você não está falando para acadêmicos, então esquece isso, para. O objetivo é que o povo entenda, então seja o mais claro, o objetivo mais popular possível, para todo mundo compreender a mensagem. É por isso que Jesus falava, contando aquelas parábolas, que é do dia a dia das pessoas, né? O semeador saiu a semear. Se ele falasse assim, quem é semeador aqui? Todo mundo, eu! Que é o dia a dia deles, é o que eles fazem. Entendeu? Então Jesus fala de um jeito que faz parte, né, do cotidiano das pessoas, para eles entenderem perfeitamente a mensagem. Porque esse é o objetivo, que a pessoa saia daqui com a mensagem no coração. Porque a palavra de Deus ela faz efeito quando ela fica. E quando ela fica no coração, por isso que a gente chama de pregação, né? Você está falando, você está batendo um prego. Esse prego é a mensagem, está entrando no coração. Você está fincando ele no coração do ouvinte. A pessoa sai daqui com essa dificuldade de tirar do coração o prego, que é a mensagem, entendeu? Então ela vai passar a semana pensando naquela mensagem. Ela vai passar o outro dia pensando naquela mensagem. E é assim que uma hora ela vai se convencer, o Espírito Santo vai agir e vai ser bênção. Respondido? Glória a Deus. Glória. Quem quer ser pregador aqui, levanta a mão. Aleluia. Vendo os irmãos conversando lá no fundo, fala pra mim aí, fala, tira a dúvida, meu filho. Tem gente que pensa assim, eu não vou perguntar não, porque o povo vai me achar muito burro. Pastor. Irmão, isso daí não existe não, irmão. Tira isso da sua cabeça. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo tem que aprender. Pastor, por exemplo, nossos cultos de terça-feira tem um culto que tem um título. Quinta-feira também tem um título. Domingo também tem um título. Por exemplo, quinta, intercessão. Domingo, celebração. E, no caso, a pessoa é convidada para pregar, avisada para pregar, tipo, uma semana antes. Necessariamente, culto de intercessão, quinta-feira. Essa mensagem seria sobre intercessão ou fica a cargo do Espírito Santo? Esse título é para toda quinta-feira, daqui até a eternidade? Ai. Todo culto, toda reunião, né, a gente classifica para deixar um propósito naquela reunião. Né? Na minha igreja tem o culto da vitória, o culto da palavra, o culto de celebração, né? Tem a EBD. Então, cada reunião que a gente faz tem um propósito. Agora, a pregação não precisa necessariamente, especificamente, bater em cima, né, do tema do culto. Por que não? Porque o que você vai pregar, você pode sempre alinhar com o tema do culto, independente do assunto. Por exemplo, o culto da vitória. Eu chego lá e vou falar de pecado. Tem a ver com o tema, não? Sim ou não? O que vocês acham? O povo está esperando uma palavra de vitória. Eu vou falar de pecado. Vencer o pecado é uma vitória. Andar em obediência atrai a vitória. Então você está entendendo? O culto da intercessão. Eu vou falar de oração. Tem a ver com o tema. Eu vou falar de missões. Tem a ver com o tema? Intercessão? Interceder pelos missionários.
Eu vou trazer uma mensagem para jovem. Tem a ver com intercessão? Ou você não ora pelos jovens? Você percebeu, varão? Então, você deixa Deus te usar. Porque independente do tema do culto, você vai pedir para Deus, Deus, o que eu tenho que falar hoje? O que eu tenho? Porque Deus ele tem uma mensagem diferente para cada igreja, para cada situação, para cada culto. Por exemplo, Jesus ele fez um tour, né? Um passeio pelas 7 igrejas da Ásia. Sabe esses pregadores que vai pregando um monte de igreja? Jesus fez mais ou menos isso nas 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse. Ele saiu e foi pregar em cada uma dessas igrejas, né? Espiritualmente falando. E ele não repetiu nenhuma mensagem. Cada mensagem de Jesus para cada uma das 7 igrejas foi uma mensagem original, única e específica, exclusiva para aquela igreja. Então, independente do culto, eu tenho que estar conectado no céu para saber o que Deus quer falar hoje. Vou pregar domingo que vem. O que Deus quer falar domingo que vem para aquele povo lá, Jesus? Me ajuda, me orienta, né? Então você percebe que para você pregar a mensagem certa, você tem que andar sempre numa sintonia, numa conexão com Deus. Com Deus. Mesmo quando já tem o tema. Ó, o tema aqui é, sei lá, é sobre Ruth. Tá lá no livro de Ruth o tema. Você vai pregar no tema. Você vai no livro de Ruth e fala, Deus, dentro disso daqui, esses capítulos que eu tenho aqui, o que o Senhor quer falar? Porque esse tema apareceu lá, eu acredito que Deus mandou para o coração de alguém. Né? Então, o que Deus quer falar aqui? Certo? Então, esse vai ser o seu diálogo com o Senhor, né? Para preparar a mensagem. Amém? Respondido? Tem mais uma? Tem. Pastor, como pregar em uma visita? E também como pregar em uma célula para prender a atenção das pessoas? Pregar em uma visita, eu imagino que está falando quando você vai na casa de um irmão, né? Igual eu fui lá na sua casa hoje. Mas eu não preguei. Não com os tópicos. Não com tópico, né? Boa. Pregar em uma visita. Bom, se a visita já colocou isso, né? Porque o que eu entendo de visita é que quando você vai, geralmente é para orar pela pessoa, né? E falar do evangelho, se for para ganhar aquela alma, ganhar a família, etc. Então você vai pregar o evangelho. Se você vai visitar um irmão da sua igreja que, sei lá, faz 2 cultos que o irmão não veio, você fala, não, tá acontecendo alguma coisa. Vou lá visitar ele. Você vai visitar ele, você não vai pregar. Você vai entender o que está acontecendo com ele. Você vai ouvir. O que está acontecendo, por que ele não veio, o que está ausente, etc, etc, etc. Você não vai pregar. Porque você não sabe o que está acontecendo, irmão. Aí você chega lá e eu vou chegar lá e eu vou pregar sobre a importância de vir para a igreja. Aí você chega lá, você nem sabe, de repente morreu o parente de alguém, ou o trabalho dele está fazendo muita hora extra, e você vai e vem com uma dessa para cima. Não dá, irmão. Então, depende, né? Como pregar numa visita, depende da situação da visita. Entendeu? Eu já fiz visita para pessoas que ninguém na família é crente, mas eles estavam sentindo uma opressão maligna, procuraram os crentes, chamou a gente, vamos lá orar. A gente ora, expulsa os demônios, todo mundo, e depois prega o evangelho. É isso que a gente faz. E faz o apelo. Quer aceitar Jesus aqui mesmo na sua casa? Glória a Deus. Aceitou? Domingo na igreja, viu? A outra é como pregar onde? Numa célula, né? Como pregar numa célula. Bom, eu não participo de célula, a nossa igreja não trabalha com célula, mas a pergunta foi para prender a atenção do pessoal na célula, né? Bom, você pode prender a atenção com alguma estratégia. Por exemplo, irmãos, eu vou fazer umas perguntas no final aqui da minha ministração, e quem não souber responder não vai comer, viu? Eu sei que quem faz célula sempre tem uns comes e bebes no final, né? Então você pode usar algumas estratégias aí para você prender a atenção. Se você faz uma célula, é diferente de um culto, porque célula é mais pessoal, né? Você está na casa da pessoa, tem maior intimidade. Então não precisa seguir a rotina de um culto, né? Canta o hino da harpa,
Faz a oração aí, tira a oferta. Agora vem o pregador da noite, recebam, né, na minha sala de estar o irmão fulano de tal com as palmas ao Senhor. Não precisa, né? É uma célula, uma coisa mais íntima. Então você pode sentar o pessoal na mesa, dar um papel e caneta para cada um. Falar, olha, a mensagem hoje está no livro tal, abre aí a sua Bíblia. Nós vamos ver algumas coisas aqui e tal. Entendeu? Uma coisa mais interativa. Se você tem essa intimidade, você está na casa de alguém, você pode interagir. Não precisa ser formal, como se ninguém se conhecesse, né? Você chega lá, fala, irmãos, eu sei que eu não sou daqui, ninguém me conhece, não conheço vocês. Não precisa. É célula, todo mundo conhece. Ok. Vamos para alguns polêmicos sobre a heresias de alguns pregadores. Inclusive, até eu caí em muitas delas aí, que, como eu estava falando com o pastor, na Bíblia, né, muitos usam coisas que não estão escritas. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Perante a Deus, a tristeza salta de alegria. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A palavra se renova a cada dia. Queria que o pastor comentasse aí sobre... Bom, primeiro temos que saber o que é heresia e o que é erro. Tem coisa que é heresia, mas tem coisa que é erro. Você errou, normal. Heresia é aquilo que fere as bases da nossa fé. Aquilo que você fala ou ensina e que vai prejudicar, se a pessoa praticar aquilo, vai prejudicar o relacionamento dela com Deus e vai colocar em jogo a salvação dela. Por exemplo, eu vou ensinar que não tem nenhum problema a gente colocar uma imagenzinha aqui do Cristo Redentor, né, e se ajoelhar. Isso coloca em jogo a salvação da pessoa. Entendeu? Uma heresia, uma idolatria. Eu vou pregar alguma coisa, vou pregar que, na verdade, Jesus não veio em carne, era um espírito, né, manifesto aqui, tipo um fantasma e tal. Ou então eu vou pregar que Jesus não era Deus, que ele virou um semideus quando desceu o Espírito Santo no dia do batismo. Então essas coisas são heresias. Porque tudo isso coloca em xeque a salvação, prejudica a nossa fé. Certo? Então aquilo que vai trazer um prejuízo sério espiritual, né, que pela eternidade, é heresia. Agora, você falar uma coisa que não está na Bíblia dizendo que está, nem sempre é heresia. A maioria das vezes é um erro seu. Apenas um erro. Você cometeu um erro. Entendeu? Por quê? Porque em vez de ler a Bíblia, você escuta o outro pregando, você gosta, Deus fala com você e você fala, vou pregar isso daí. Ou seja, Deus ele nos chama para ter um compromisso com Ele, uma intimidade com Ele e anunciar a palavra. E aí você fala, não, eu me contento em ser apenas um papagaio, em repetir o que os outros pregam. Aí os erros dos outros, você transmite também. Complicado. Né? Então, essas coisas que não estão na Bíblia, ou então interpretação errada do texto, falar que a palavra se renova a cada manhã, isso é quase uma heresia, né? Isso é um problemão. Por quê que falar que a palavra se renova a cada manhã é um problemão? Primeiro, porque Lamentações 3:22 diz que é a misericórdia de Deus, ou as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, porque o nosso pecado só aumenta. Haja misericórdia. Agora, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a palavra se renova. Então, isso é um problemão. Porque renovação é para algo que envelhece. Envelheceu, tem que renovar, tem que dar uma mexida, uma atualizada. Aí eu pergunto para você, a Bíblia envelhece? A palavra é sempre atual. Não envelhece. Na verdade, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é eterna. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a Bíblia não precisa de renovação. Por que não? Porque ela é fonte de inspiração. Ela nos inspira, ela é a fonte. É a mesma coisa que dizer que a nascente de um rio, sabe o que é a nascente de um rio? É onde o rio começa, é de onde sai a água. A água sai do chão, por exemplo. Né? É a mesma coisa que dizer que está precisando de água ali. Olha, a água está muito pouca aqui, a gente precisa jogar mais água aqui. Não faz sentido, ali é onde está brotando água. E está formando um rio enorme. Então isso é a palavra, é a fonte, é a nascente. Então ela não precisa renovar.
Agora, quando você lê, você se renova. O leitor é renovado. Aleluia. Glória a Deus. Então é muito importante interpretar corretamente a palavra de Deus, verificar, né? É por isso que a gente faz esboço. É por isso que você faz esboço. Qual a importância do esboço? Para você revisar a mensagem depois, conferir se tudo que você está falando ali é bíblico, é coerente, está certinho, né? E aí alguma coisa errada você corrige, tal, muda, atualiza. E o esboço, ele protege você quando você vai pregar fora. Isso eu ensino para os meus alunos. Você vai pregar fora, faça o esboço o mais detalhado possível e o mais bíblico possível. Tenha um versículo para justificar tudo o que você fala. Porque se quando você descer do púlpito, alguém falar assim, ó, você pregou errado. Aí você, meu irmão, tá aqui meu esboço, ó, mostra aqui para mim onde é que eu preguei errado. Por favor, que parte? Fala para mim, que parte que eu preguei errado? Ah, você falou isso, isso, aquilo, outro. Então, mas o que eu falei, olha esse versículo aqui, foi com base nisso aqui. Então, corrige o versículo, meu filho. Corrige a Bíblia. Né? Entendeu? Ele te protege. Né? E outra, o esboço, ele registra a mensagem para a posteridade. Seu filho pregar depois, seu neto pregar, para alguém colocar em um livro, né? Para outras pessoas terem acesso a essa mensagem. Isso é importante, porque pregações do passado, muitas das vezes ainda falam conosco hoje. Né? Você ainda sente a presença de Deus ouvindo ou lendo aquela mensagem hoje. Porque se aquilo que você está pregando é o que Deus está falando, a palavra de Deus tem poder. Então, por isso é importante você registrar, fazer um esboço da mensagem. Então, confere o texto, né? Ah, o Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho. Passou uma carruagem, veio o redemoinho e levou ele. Por que a carruagem passou, eu não sei. Eu sei que o texto diz que ele subiu no redemoinho. Né, para o céu. Então tem muita coisinha que você tem que conferir na Bíblia, ver se é isso mesmo, né? A Bíblia diz que uma folha, eu vi um pregador famosíssimo falando isso, né? Não vou falar o nome dele. Famosíssimo, conhecido no Brasil todo. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Eu sei que isso é verdade, no sentido de que Deus está no controle de todas as coisas, mas a Bíblia não diz isso. Então tem que tomar cuidado. Isso é um erro, não é uma heresia, é um erro. Tá? Próxima. Ah, agora vocês vão ficar felizes. Ou vocês vão parar de perguntar. Eu tô vendo umas garrafas de café ali. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? A não ser que seja garrafa de álcool em gel. Né? O pastor Manassés, Edson Cardoso da Silva, ele faz uma pergunta aqui um pouco quanto boa, polêmica. Temática textual expositiva usa a mesma forma de regras da homilética? A homilética é a disciplina, é a matéria. Tá? Dentro da homilética, você vai aprender sobre hermenêutica e exegese. A hermenêutica, ela vai ditar as regras. Por exemplo, uma das mais conhecidas regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a hermenêutica tem várias regras para te ajudar a interpretar corretamente. A exegese é a interpretação em si, é o trabalho de interpretação, usando regras da hermenêutica. Toda pregação textual, temática, expositiva ou qualquer outro tipo que inventar tem que se enquadrar nas regras da hermenêutica. Entendeu? Se você fizer uma mensagem com apenas uma única regra, que é a Bíblia interpreta a Bíblia, já é o suficiente, já está ótimo, está maravilhoso. Não importa se é textual, se é temática, se é expositiva. As regras se aplicam a todas. Tá? O que é uma mensagem textual? É uma mensagem que está todinha contida em um único versículo ali, geralmente, tá? Geralmente. Onde os tópicos são tirados do próprio texto. Ou seja, o primeiro tópico é a primeira frase do versículo. O segundo tópico é a próxima frase do versículo. O terceiro tópico é a última frase do versículo. Isso é uma pregação textual. Expositiva é uma textual avançada.
Ou seja, não é um versículo. A expositiva geralmente pega uma passagem, 5 versículos, 10 versículos, capítulo inteiro. Expositivamente, você pode pregar a Bíblia toda expositivamente, um livro inteiro expositivamente, um capítulo inteiro, ou só um versículo expositivamente. A pregação expositiva é a mais importante, só que também é a mais difícil. É a que mais consome tempo de estudo, de preparação, e é onde mais você vai usar exegese. Tá? Pregação expositiva, normalmente, para quem não entende de pregação, você vai conseguir reconhecer uma pregação expositiva pelo tamanho dela, pelo tamanho do esboço. Você vai ver tópico 1, subtópico do tópico 1, do subtópico do tópico 1. Expositiva. Aí depois tem mais 5 tópicos, cada tópico com subtópicos. Entendeu? Expositiva. Agora, a temática, ela dá o tema. O título dela já demonstra os tópicos dela. Por exemplo, os 3 tipos de oração. Você não vai achar 3 tipos de oração em um texto só. Então você vai pegar a oração de alguém no Antigo, a oração de alguém nos Salmos, a oração de alguém no Novo Testamento. E vai formar 3 tipos de oração. Isso é uma pregação temática. O tema define os tópicos. 3 tipos de oração, 3 tópicos. O primeiro tópico é o quê? O primeiro tipo. O segundo tipo de oração. O terceiro tipo de oração. Entendeu? E isso não está em um texto só. Isso está espalhado na Bíblia. Então, pregação temática. A expositiva, ela se concentra numa passagem só e ela vai expondo ali vários detalhes daquela única passagem. Ela tem uma profundidade e exige mais tempo de ministração também. Embora seja possível pregar uma mensagem expositiva pequena em 30 minutos, expondo ali pouca coisa, não é muito recomendado. O mais legal é você ter um espaço de 1 hora para pregar, porque aí é aquele tipo de mensagem que só vai ficando melhor e que vai entrando no texto de um jeito que você fica assim, meu Deus, como eu não vi isso? Meu Deus do céu, isso aqui estava no texto, eu não vi. De tão profundo que é. O expositivo é bênção. Próxima. Tem uma aqui interessante, é do Josival. Ele diz assim: o que fazer quando senti que me perdi na ministração? Então, isso é um problemão. Você tem que evitar isso ao máximo, tá? Então, para evitar disso acontecer, primeira coisa, esboço. Esboço. Tem que fazer esboço, irmão. Tem que fazer esboço. Acabou esse negócio de que pentecostal não usa esboço, né? Isso aí já acabou já. Isso é coisa do passado, viu? Pentecostal usa esboço sim, né? Tinha uns pregadores calvinistas que até ficava brincando, né? Eu vi um pregador calvinista pregando, tava o esboço dele aqui, era uma tarde, um calor terrível, aí o ventilador soprou o esboço, caiu no chão. Aí ele falou, eita, vou ter que pregar sem esboço, fiquei pentecostal agora. Brincando com a gente. Mas hoje, pregador, cara, esse negócio de chegar lá, eu abro a Bíblia, Deus vai falar. Não, irmão, não é assim não, viu? Faz o esboço para você não se perder. Outra forma de não se perder é você fazer o espelho. O que é o espelho? É pregar em casa. Tá pronta a mensagem? Tá bonitinha? Então ensaia. Prega ela, coloca o tempo, marca o tempo, pra você saber quanto tempo você vai gastar naquela mensagem. E depois você escuta você mesmo pregando. Você não precisa, né, andar a casa toda pregando e tal, não sei o quê. Não, irmão. Você sentado mesmo no seu escritório, você vai falando como se estivesse pregando ali, explicando, né? E só de você fazer isso, você mesmo vai se corrigir várias vezes. Você vai fazer novas anotações, novas atualizações. Você vai melhorar a mensagem 100%. E isso vai te ajudar a não se perder, tá? No meio da mensagem, se você sentir que se perdeu, eu não sei nem o que te dizer, irmão. Você tem que dar um jeito de... Liga o GPS, né, pastor? Você tem que dar um jeito de se encontrar. Se você tiver um esboço, fica fácil se encontrar. Agora, se você estiver pregando sem esboço, tá na roça, né? Porque quando dá um branco que some tudo da sua cabeça, meu filho, para voltar é difícil, viu? É difícil por quê? Porque vem o desespero, vem o medo, vem aquela questão, e agora, o que eu faço? E aí você não consegue se concentrar e não volta a informação nunca. E fica no branco lá perdido.
Então, ó, esboço, esboço. O branco, ele pode dar no meio da mensagem. Eu decorei minha mensagem. Ah, que legal. Mas mesmo assim pode dar um branco. Uma vez me deu um branco, quando na reação da igreja. Estava aqui pregando, falei uma coisa que a igreja reagiu. E os irmãos deram um glória bem alto e tal, sei o quê, e começaram a aplaudir. E aí eu não esperava, não estava esperando aquela reação. Isso meio que me chocou, me assustou. E aí fugiu a mensagem toda, perdi toda a linha de raciocínio. Graças a Deus que eu estava com esboço. Então os irmãos aí dando glória e eu olhando aqui, né? Procurando. Então é importante, é importante. Aqui acabou. Mais alguém aí? Se não tiver mais nenhuma, eu vou passar para o pastor e nós vamos encerrar. Olha lá, irmãzinha lá, deixa Deus te usar. Pastor, pregação é para todo mundo ou é para quem tem chamado? Engraçado porque eu falei de chamado hoje de manhã. Hoje de manhã eu ministrei uma aula online, uma live, né, lá de casa, e falei justamente sobre o chamado. As pessoas pensam que chamado é só para alguns, né, por causa de uma interpretação incorreta de que muitos são chamados, poucos escolhidos. Aquilo ali não tem nada a ver com a nossa responsabilidade de fazer a obra de Deus, tá? Então, chamado de Deus é para todo mundo. Jesus, quando ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, você acha que é só para pastor, só para ministro, só para apóstolo, é para todos? É para todos. Então, o chamado está aí. Jesus continua dizendo, Jesus ele não falou assim, olha, ele pregou, ele curou um monte de gente, ele fez um monte de coisa, chegou uma hora que ele cansou, e ele falou assim, olha, a seara é grande, viu? Nossa, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Então Deus está chamando. Então o chamado é para todos. A pergunta é, você vai atender? Entendeu? Essa é a pergunta. Até porque na Bíblia tem pessoas que descobriu o chamado porque Deus falou com elas. Tem outras que descobriu porque teve uma experiência, alguma coisa do tipo. Mas tem outros que simplesmente se entregaram para Deus. Por exemplo, Daniel. Onde é que está no livro de Daniel o chamado dele? O dia que Deus apareceu e falou, meu servo, estou escolhendo você para interpretar sonho, para falar profecia, você vai revelar o Apocalipse e você vai falar coisas tão profundas que daqui a 4.000 anos ninguém vai entender. O povo vai estudar a vida toda e não vai conseguir decifrar o seu livro. Tá pronto? Não tem, né? Não tem. Ele simplesmente confiou em Deus. E conforme ele vai se dispondo para Deus, Deus vai usando cada vez mais. Então Deus usa quem está disponível. Quando foi que Deus chamou Elias? Não tem. A Bíblia não mostra. O dia em que apareceu a carruagem de fogo e falou, meu filho, tá vendo isso aqui? Um dia isso aqui vai passar e você vai subir, viu? Não tem, irmão, não tem. Ele simplesmente se entregou para Deus. Então quanto mais você se entrega, mais Deus te chama, mais responsabilidade Deus te dá. Porque chamado é isso, chamado é responsabilidade. Então você vai ver que tem um monte de gente na Bíblia. O Neemias. Onde é que está o chamado de Neemias, meu irmão? Ele fez um trabalho importantíssimo, né? Levantou os muros de Jerusalém. Mas se você olhar bem a história, o irmão dele chegou, deu uma má notícia, Jerusalém está, ó, é tipo falar assim, Nova York está pior que Nova Jersey, né? Aí o Nova Yorkino fica doido. O quê? Não, eles têm uma competição com Nova Jersey. Aí ele orou a Deus, o Neemias, chorou. E depois ele falou, eu vou lá levantar os muros. Não tem no texto Deus falando assim, Neemias, eu ouvi a sua oração, eu sou contigo, você vai levantar o muro, eu vou tocar no coração do rei, ele vai deixar, vai te patrocinar, vai mandar recursos, vai abrir caminho para você. Chegando lá em Jerusalém, eu vou preparar o povo para te ajudar, já estou com os pedreiros prontos lá para essa obra, vai porque eu sou contigo. Não tem. Ele simplesmente se dispôs. E Deus usou. Então Deus usa quem está disponível. Deus não precisa de vasos com flores para enfeitar. Deus precisa de vasos vazios disponíveis para ele encher e usar. Glória a Deus.
Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pastor, quando ocorre o fato, o senhor falou de todos os tópicos aí para ter uma boa pregação em curto prazo e direto. Porém, quando um pregador ele cumpre algumas dessas regras, faz seu esboço, tá, lê a palavra, assim, e chega aí e de repente ele começa a se perder naquela situação, mesmo com todo aquele histórico. Começa a dar outros versículos e foge um pouco daquele tema. Como é que ele tem que fazer? Volta para o esboço, porém ele já iniciou até outro tipo de mensagem. Onde é que ele vai se centrar agora? Eu não entendi a pergunta, né? Você estava falando de alguém que está totalmente perdido. Isso. Assim, eu já teve uma pregação que, assim, a pessoa estava pregando sobre a história de... Cuidado, os irmãos vão lembrar quem é. Isso, não, mas não foi aqui. Foi em Recife. Estava pregando a história de Ana, né? Então, aquela história de Ana, onde ela sofria toda aquela opressão de Penina. E começou a pregar até chamando bem a atenção para essa história. Daqui a pouco ela foi dar um exemplo, um versículo de outra história, de outra mulher da Bíblia, e já foi fugindo daquele tema e, de repente, a igreja toda estava perdida na mensagem. Aí, acontecendo uma situação dessa, qual a estratégia que tem que ter para voltar para a atenção, para voltar para o tema e voltar a atenção do público que estava ali naquele momento? Eu acho que a melhor estratégia é dizer, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor, agradeço a oportunidade. Porque a gente estuda sobre pregação justamente para evitar isso daí, para não acontecer isso daí, porque o tempo é o bem mais valioso que a gente tem, ou um dos mais valiosos que a gente tem. Então eu não posso vir aqui perder o seu tempo, perder o meu e o seu. Então a gente tem que se preparar bem, né, justamente para não acontecer isso daí. Do jeito que você falou, parece que poderia ter sido um caso de falta de tema, né? Talvez ele não citou o tema. Irmãos, eu vou falar sobre 2 ou 3 mulheres da Bíblia. Talvez ele não citou. E aí ele começou a falar da primeira e você achou que a mensagem toda seria sobre Ana. Daqui a pouco ele chega na segunda e todo mundo... Ué, o que aconteceu? Todo mundo se perdeu. Mas se você fala, eu vou falar sobre 3 mulheres da Bíblia. Aí ninguém se perde. Tá? Isso é só um exemplo. Ô, glória. Igual aparece isso. Os irmãos perguntando, você põe esse povo para pregar depois, viu, pastor? Faz a escala, faz a agenda. Fala, se prepara aí, irmãzinha, se prepara aí, varão, se prepara. Brincadeira. Um pouquinho, acho que na pergunta da Monique, que eu tenho muita dúvida sobre a questão de ser chamada, ser escolhida. Você ser escolhida, assim... Eu não aceito a oportunidade para pregar. É que assim, essa semana eu falei pro meu esposo assim, eu queria muito pregar, né, igual tal pessoa, igual tal, ser usado dessa forma. Só que aí, quando foi... E eu fiquei até triste, né, porque eu não consigo, sou tímida, eu não consigo, né, me expressar dessa forma. Aí então eu falo Deus não vai me usar porque eu rejeito a oportunidade de pregar na igreja. Só que aí, esses dias eu fui andando aqui por perto, e aí eu vi uma pessoa conhecida minha, e aí surgiu a oportunidade de a gente falar sobre algum assunto. Aí eu falei com ela, tudo na hora que eu fui embora. Já chegando em casa, eu vi uma mensagem dela me agradecendo que ela tinha pedido para Deus usar uma pessoa para falar com ela. Ela estava orando para Deus, para que Deus ele desse a resposta daquilo que ela queria. Então, tipo assim, Deus me usou. Né? Eu estava conversando com o meu esposo, e ele falou assim, não precisa você exatamente pregar na igreja. Deus, às vezes, ele te usa dessa forma. Porque muitas vezes eu me cobro por eu rejeitar a oportunidade de pregar em cima do púlpito, na igreja. Então, com base nisso, a sua dúvida é... Sua dúvida é se você tem um chamado ou não? Por que eu não quero pregar? A sua dúvida é se você tem um chamado ou não, ou se você pode pregar do jeito que... Não é irmã. A questão do chamado, é que assim... Você quer saber se você pode pregar do jeito que você pregou para a irmã lá?
Então, Deus, ele pode nos usar em qualquer situação, em qualquer circunstância. É por isso que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então, Deus ele pode te usar para pregar, tipo formiguinha, um de cada vez. Né? Mas isso não é um chamado. Eu fui chamado para pregar só para quem vem aqui em casa ou aonde eu visito. Eu não fui chamado para pregar no altar. Entendeu? Isso não é um chamado. O meu chamado é pregar só na praça. O meu chamado é pregar só no altar. Isso não existe. Eu prego aqui, eu prego em casa, eu prego para o vizinho, eu prego na escola, eu prego na faculdade. Né? O fato de Deus te usar ali naquela situação não quer dizer que é só assim que ele vai te usar. Entendeu? Não quer dizer que é só assim que ele vai te usar. Você pode ser usada por Deus aqui também. De repente é o seu princípio, né? O seu começo, isso. E daqui a pouco você está aqui. Né? Já agenda ela aí. Marca aí. Aleluia. Vai se preparando. Pastor, desculpa tomar a palavra, mas até respondendo um pouquinho do que a Luana está perguntando, eu sinto que essa forma é uma forma de vencer a timidez, que já foi falado, foi perguntada por alguém. Às vezes a timidez vai ser vencida a partir de você ter a oportunidade de ministrar para uma pessoa no secreto. E depois Deus pode te levar a você ganhar a confiança que Deus quer realmente te usar, que Deus realmente quer. Eu falo porque quando eu entrei na igreja, há muitos anos atrás, o meu desejo era pregar. E eu me via sem condição. E Deus deu essa oportunidade. Mas só que tudo tem um começo. Então eu acredito que essa parte da timidez vai ser vencida a partir de experiências como essa. Amém? Amém. Timidez você vence também pela segurança, né? Você sabe exatamente o que vai falar, o que vai acontecer. Isso já mata grande parte da timidez. Eu sei que ninguém vai jogar papel, ninguém vai jogar tomate, né? Eu sei que eu vou falar, onde eu vou começar, onde eu vou terminar. Então isso vence a timidez. Quando você não sabe o que você vai falar, você dá força para a timidez. Mas quando você se prepara, isso já te dá confiança. Amém? Mais alguém? Podemos encerrar as perguntas, dúvidas? Que Deus ele abençoe a todos, que Deus abençoe os nossos irmãos que acompanharam aí também pela internet. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que a vocês todos aqui, que Deus ele levante daqui grandes pregadores e pregadoras da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.